Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, ao vivo, e também aqueles que nos ouvem, nos assistem nas gravações que estão no site da Loja Esotérica Virtual, ou então no nosso canal do YouTube. Um grande abraço para todos vocês. Estamos vendo aqui a grande audiência da Rádio Esotérica FM. Muito obrigado a todos os ouvintes de vários países que estão sintonizados conosco também, nossos amigos do Brasil, da cidade de São Paulo, de Brasília. Também temos aqui a cidade de Araxá, Aracaju, Porto Alegre, também sintonizado conosco. Também aqui Rio de Janeiro, Lisboa, em Portugal. Grande abraço para todos que estão do outro lado do Atlântico nos acompanhando. Também Uberlândia, Goiânia. Também aqui alguém está em Buenos Aires também nos ouvindo. Divinópolis e vários países que ficam constantemente nos acompanhando, ouvindo as músicas da nova era. Aqui então, às noites ouvintes, a sabedoria para a sua alma. Estamos nessa fase do programa Lux Esotérica, estudando com vocês temas do livro A Gnose Cristã, de Charles Webster Leadbeater, este grande teósofo, ocultista, maçom, clarividente, alguém que trabalhou durante muitas décadas escrevendo mais de 70 livros, labutando ouvintes pelo progresso espiritual, pelo aperfeiçoamento do ser humano, e trabalhou ele nessa seara da teosofia, mas com esse trabalho ele inscreveu o seu nome realmente no hall daqueles que trabalharam para a evolução espiritual do ser humano. E estamos chegando hoje, ouvintes, ao 15º capítulo do livro de Leadbeater, que vai nos elucidar, ouvintes, um ponto muito importante que consta do credo cristão, mas que vale a pena nós nos determos aqui nessas ideias, que vai falar esse 15º capítulo sobre a descida ao inferno. Você, caro ouvintes, quer seja cristão ou não, você acredita na existência do inferno, ou então do céu, ou quiçá também na existência do purgatório? Esta doutrina que é muito específica, né, do catolicismo, que é a existência do purgatório, uma região intermediária entre a terra e o céu. Mas a ideia, ouvintes, do inferno, lamentavelmente, existe em diversas culturas religiosas, né? E a esse respeito, o Leadbeater começa aqui falando no início desse 15º capítulo do seu livro. Nos credos dos apóstolos e no de Atanásio, encontramos as cláusulas que dizem que Jesus desceu ao inferno, e também, entre aspas aqui, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Com relação a essas passagens tem havido muitos equívocos. Já indiquei, né, que as palavras inferno e danação, no original grego ou mesmo no hebraico, de forma alguma significam o que usualmente se supõe. Mencionei que a palavra inglesa hell, né, que significa inferno, né, deriva da palavra Hellan, né, que é um termo arcaico, né, em inglês, e Hellan não quer dizer inferno, mas sim significa cobrir, ocultar, de modo que, então, a palavra mais moderna, hell, que é traduzida por inferno, né, no latim,
significa, na verdade, um lugar oculto. E assim sendo, ouvintes, uma tradução bem feita da Bíblia, né, o que deveria realmente existir, não diria que Jesus morreu e desceu aos infernos, mas sim que ele foi para um local oculto, né? Conforme explicado antes, os antigos imaginavam esse mundo, né, após a morte, né, como um vasto plano flutuando no espaço, e pensavam que os mortos passavam para uma região situada sob esse plano. Por consequência, ele era denominado submundo ou o Hades, que era o termo comumente empregado pelos gregos. Esse mundo oculto é, sem dúvida, um fato da natureza, mas não está no lado inferior de um grande plano, porque esta terra é de fato uma esfera, não é? Tem pessoas que até hoje imaginam que o inferno seria, né, na parte inferior da terra. Quando um homem passa pela transformação, aqui chamamos de morte, ele abandona seu corpo físico justamente da mesma maneira que um homem pode tirar um casaco. Quando um homem remove seu casaco, ele ainda está vestido. Exatamente o mesmo ocorre com um homem que se despe do corpo físico ao morrer. Ele permanece naquilo que São Paulo chamou de corpo espiritual, e que seu corpo astral ou emocional é então essa vestimenta, ouvintes. E aí nós estamos tratando realmente com um tema, ouvintes, que é um ponto de extremo temor, né, das pessoas, que é o que vai acontecer com elas após a morte. Nós já aqui no programa Lux Esotérica já fizemos inúmeros programas a esse respeito, inclusive já fizemos o programa, a série de programas sobre o livro Morte e Depois, né, de Leadbeater e Annie Besant, que fala exatamente dos estados post-mortem. Mas em geral, ouvintes, os cristãos têm uma profunda ignorância sobre o que vai lhes suceder após a morte, e então tudo aquilo que é desconhecido gera o medo, gera a ansiedade, e as pessoas realmente têm teorias as mais esdrúxulas e absurdas possíveis. Mas nós, ouvintes, como ocultistas, como esoteristas, teósofos, não podemos permanecer nessa mesma ignorância. Para nós, ouvintes, a morte tem que ter um significado mais profundo, porque a morte é o próprio lado oposto da vida, é a continuidade da vida, e ao invés de significar a destruição, o término, a morte, ouvintes, nós devemos traduzi-la como um termo que significa transformação. Morrer, ouvintes, não significa acabar, não significa desaparecer, porque para os nossos sentidos, a pessoa que morre é como se ela tivesse sido destruída. Não só o seu corpo começa a decair, começa a se decompor, mas o que nos afeta mais é o desaparecimento daquilo que realmente é importante, ouvintes, e que torna o corpo algo interessante para nós, que é a presença da alma, né? Quando a alma sai de um corpo e ali não se comunica mais através dele, não está mais unido a ele, então nós ficamos extremamente tristes. E nós temos hoje, com o progresso da ciência, pessoas cuja alma já se retirou do corpo há muito tempo, e a pessoa ainda assim é mantida em
vida vegetativa nos CTIs dos hospitais, com o poder que a tecnologia tem com respiradores automáticos, com alimentação e medicação intravenosa. Mas para nós, ouvintes, a morte é uma oportunidade de retornar à nossa verdadeira casa. E, ouvintes, essa questão do inferno, então, porque há pregações, há teologias enormes, gigantescas, que usam, ouvintes, o sentimento do medo para pregar sobre as pessoas, de que se elas não seguirem os mandamentos, se elas não se comportarem, se elas não se converterem ao cristianismo ou a outras religiões, que a pessoa então estará condenada, ouvintes, ao fogo do inferno, à danação eterna. E, ouvintes, isso é um dos maiores absurdos jamais ditos na história da humanidade, porque é como se causas finitas, pecados às vezes comezinhos que as pessoas têm aqui na sua vida terrena, fossem levá-la a um efeito infinito, a permanecer ardendo no mármore do inferno devido aos seus atos aqui da terra. E é para isso, ouvintes, que as investigações esotéricas, teosóficas, e Leadbeater realmente contribuiu muito com o esclarecimento desse tema. Hoje, quem quiser informações sobre o que vai acontecer com a vida do indivíduo após a morte, ouvintes, basta ler livros como O Plano Astral, O Plano Mental, de Charles Leadbeater, ou aquela coleção maravilhosa, O Corpo Astral, O Corpo Mental, O Corpo Causal e o Ego, também baseado em obras de Leadbeater, de Annie Besant, coletânea essas que foram escritas pelo Major Arthur E. Powell. Vocês vão encontrar lá, ouvintes, informações que vão, ouvintes, extirpar esse medo da morte e vai mudar, ouvintes, inclusive a postura que vocês podem ter quando acontece o súbito desaparecimento de algum parente, de pessoas que são caras, que são queridas para suas vidas. As pessoas que não têm informação sobre a vida post-mortem ficam realmente com um sentimento de perda, de desconhecimento, ouvintes, e de temor pelo que está sucedendo com aquela pessoa, e muitos inclusive caem em depressão. A tristeza, o luto é até compreensível, mas essa ignorância, ouvintes, de para onde essa pessoa pode ter ido, ou então aquelas que são materialistas, consideram que a pessoa desapareceu para todo sempre, o que é uma coisa absurda, ouvintes, porque hoje a ciência já provou que nada no universo pode ser destruído, nada realmente é criado. Na verdade, tudo, ouvintes, é transformado. Então, quando o ser humano falece, fenece, desaparece aqui da Terra, a sua energia se conserva, ouvintes, em outros níveis de energia, ela se dissipa, e nós temos também veículos para os outros mundos que já estão aqui conosco. O nosso corpo astral, o nosso corpo mental estão acoplados ao nosso corpo físico. Como bem disse Leadbeater, morrer, ouvintes, fisicamente nada mais é do que retirar a vestimenta, o casaco, que é o corpo físico, liberando então para uma vida até mais livre do que essa que nós estamos. Mas com relação a isso, Leadbeater nos fala aqui sobre aonde nós vamos estar, após a morte. Ele vai nos falar alguma coisa sobre o mundo astral. Sobre isso, Leadbeater nos diz aqui:
No mundo astral há uma série de subdivisões grosseiramente organizadas de acordo com a densidade da matéria de que são compostas. Encontramos a mesma organização também no plano físico. Em termos gerais, a maior parte da matéria física está sob nossos pés. Embora haja uma certa quantidade flutuando na atmosfera como fumaça, e a maior parte da água do globo está sob a superfície da matéria sólida, apesar de um pouco da matéria líquida interpenetrar a sólida, pois há rios e lagos subterrâneos. O ar está tanto sobre o sólido quanto sobre o líquido, e acima dele há vários tipos de éter. Esses são ainda mais sutis, e embora interpenetre todos os outros tipos de matéria, estão predominantemente acima do ar, bem mais longe do centro da Terra do que seu invólucro atmosférico. No geral, conquanto haja uma boa dose de mistura, os vários componentes do plano astral estão dispostos do mesmo modo, ou seja, a matéria mais densa no fundo, embaixo, e a mais sutil em cima. Assim, a matéria astral mais densa está abaixo no plano físico. Logo acima dela vem a próxima variedade mais sutil de matéria astral. Aqui chamamos de sexta subdivisão. Sobre ela, mas também interpenetrando-a, a quinta, a quarta, a terceira subdivisões e assim por diante. Todas elas se interpenetram entre si, mas se agregam principalmente em seus próprios níveis. O que Leadbeater está dizendo aqui, queridos ouvintes, é que paralelamente aqui ao nosso mundo físico, existe uma outra dimensão, existe uma quarta dimensão, que é, ouvintes, desde a época dos ocultistas, né, Rosa Cruzes, da era medieval, eles chamaram esse mundo paralelo ao nosso de mundo astral. O plano astral foi assim chamado porque a sua matéria cintila, né? Ela brilha aos olhos do clarividente como se fosse o escrínio das luzes das estrelas. É uma matéria extremamente sutil, extremamente brilhante, plástica, moldável e, ouvintes, é realmente algo impressionante. Quem já teve a oportunidade de ter uma projeção astral e realmente ver o mundo astral sabe do que nós estamos falando. É um mundo de intensidade realmente muito grande. E a grande característica, ouvintes, desse mundo astral é ser o mundo verdadeiro daquilo que nós chamamos emoção. Nós realmente não conhecemos, ouvintes, o que é verdadeiramente a emoção, porque o nosso corpo físico responde muito lentamente às vibrações rapidíssimas, né, do mundo astral. Inclusive, num determinado livro, Leadbeater aventa a possibilidade de que aquilo que a ciência chama de elétrons, na verdade, sejam átomos do mundo astral, e essa substância astral vibra tão rapidamente que ela passa tranquilamente, ela interpenetra o mundo físico. Então, aquilo que a gente chama de emoção, ouvintes, ela acontece nesse mundo, e um pouco dessa energia do corpo astral é descarregada no corpo físico, e aí nós sentimos uma fração dessa emoção. Daí, ouvintes, que quando acontece a morte do indivíduo, tudo o que vai acontecer após a morte vai depender justamente das emoções que a pessoa tenha tido, que ela mantenha, né, energeticamente no seu corpo astral. O corpo astral que nós temos, ouvintes, é composto das emoções, das sensações que nós cultuamos
dioturnamente. Daí que há, inclusive, ouvintes, da mesma forma que há uma alimentação física que compõe o nosso corpo material, dioturnamente nós alimentamos o nosso corpo astral com as nossas paixões, com os nossos sentimentos, com as nossas preferências emocionais, com o tipo de arte que nós curtimos, que nós nos agrada e que nós repetidamente, né, mantemos no nosso veículo astral, e principalmente os nossos desejos, ouvintes. O corpo astral é também chamado corpo de desejos. E o mundo astral, ele se reorganiza, ou se organiza, aliás, mais ou menos como o plano material, ou seja, a matéria astral mais densa, ela está justamente na região da superfície e também do centro da Terra. Só que o plano astral, ouvintes, ele vai muito além da atmosfera, né, do ar do nosso planeta Terra. O plano astral vai da superfície da Terra quase encostando na Lua, encostando no plano astral da Lua. Tanto é que todo mês há um certo momento do mês, uma semana inteira em que o plano astral da Lua se encontra com o plano astral da Terra, e é possível passar, quem se projeta no mundo astral pode ir até a Lua. Se bem que nós não recomendamos muito esse passeio, mas é possível isso. E, ouvintes, a possibilidade da pessoa ficar nesses planos mais rápidos, né, com a matéria mais sutil do astral, depende totalmente do tipo de matéria que a gente mantém na nossa aura, né? Então, Lady Bita nos diz aqui: quando passamos a viver no corpo astral, há uma grande diferença na maneira pela qual percebemos as coisas. Nesse nosso corpo físico, através dos lentos passos do curso de nossa evolução, especializamos para nós mesmos órgãos de percepção, olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? A pele tendo o tato e os órgãos da degustação, do olfato, da visão, tudo muito especializado. Mas ainda retemos o sentido, né, que nós tínhamos aqui na Terra, né? No corpo astral, o que corresponde ao sentido da visão, por exemplo, ou da audição, está disseminado em toda a superfície do corpo astral. Ou seja, não há no corpo astral, ouvintes, um olho ou uma boca para sentir gosto, ou então um ouvido para compreender os sons. Na verdade, todo o corpo astral é sensível às vibrações, né? Não existe órgão de visão astral especializado, mas podemos ver com todas as partes do corpo astral. Enquanto estamos, como dizemos, vivos, todos os diferentes tipos de densidade da matéria astral estão misturados no corpo astral. Após a morte, esses tipos de matéria reorganizam-se e a mais densa e mais sólida é impelida para a superfície, de maneira a minimizar a desintegração da matéria pela fricção. E Lady Bita nos coloca isso, ouvintes, porque quando da morte do corpo físico, vai acontecer exatamente essa reorganização. Ou seja, quando a pessoa tem o corpo, a matéria astral está praticamente toda misturada, né? Nós temos vibrações mais densas, e no corpo astral as vibrações elas se mostram como cores, né? Mas quando a pessoa falece, o corpo astral ele se reorganiza, e a matéria mais densa, as cores mais escuras,
tendem a ficar por fora da aura astral, que é circular. E as cores mais brilhantes tendem a ficar no interior. E isso, ouvintes, causa realmente muitos problemas, porque a pessoa não consegue perceber exatamente o plano astral como ele é, se houver então essa reorganização. Seria como se nós estivéssemos aqui no físico, a gente aqui no físico já não consegue enxergar, por exemplo, o ar. O ar está à nossa volta, nós o estamos respirando, mas não o enxergamos, porque ele está numa frequência vibratória que não reflete a luz e nós não conseguimos assim percebê-lo. Então, no mundo astral, o que vai acontecer é o seguinte: indo as nossas emoções mais violentas, né, que tem a cor mais escura, indo para fora no corpo astral, no ovoide astral, nós só vamos perceber então aquela frequência. Daí, ouvintes, que a gente pode perceber o porquê que há esse conceito de inferno, né? Porque realmente, se a pessoa tiver tido emoções muito baixas, né, vibrações muito densas, a pessoa tiver muitos vícios, muitas paixões, muitos apegos, e a lista de vícios humanos é quase infinita, ouvintes. Essas matérias ficam para o lado de fora da aura do indivíduo, então ele só vê, né, só percebe, só ouve aquilo que consegue vibrar naquela mesma frequência. Então a pessoa fica praticamente cega para o plano astral. Então, Leadbeater arremata aqui dizendo: quando um homem morre, ele não se torna de súbito, né, um homem diferente, muito pior ou muito melhor do que era antes. Não adquire repentinamente novos hábitos, mas permanece exatamente o mesmo. Se viveu uma vida comum, decente e não tinha o hábito de ceder a desejos grosseiros e inferiores, ele pode ter uma certa porção de matéria grosseira organizada na superfície do seu corpo astral e pode, naquele momento, ser desligado por aquela mortalha das vibrações mais elevadas e belas do plano astral. Mas, porque não estava habituado a usar a matéria mais grosseira, permanece para todos os fins e propósitos adormecido durante esse estágio inicial de sua vida após a morte. Ele é cercado por todos os tipos de influências desagradáveis, porém sua consciência não pode ser afetada por elas. Elas então flutuam imperturbados em meio a todo o turbilhão e a desordem emocionais. Quando gradualmente a matéria mais grosseira esvai-se e o tipo mais sutil de matéria que ele tinha por hábito usar vem, por sua vez, à superfície, ele se torna consciente dos impactos externos e é capaz de apreciá-los. Isso realmente acontece muito, ouvintes. A pessoa que não exercita, ouvintes, emoções inferiores, ela realmente tende a ficar nos primeiros dias, nas primeiras semanas, depois que ela morre, ela fica inconsciente, como se ela estivesse sonhando. A pessoa não desperta. Ela só vai despertar quando a matéria que ela mais usava conseguir vir para a superfície do seu corpo astral. Aí ela desperta e ela consegue, ouvintes, perceber alguma coisa do astral. Mas realmente, se a pessoa não tiver tido um grande cuidado com as emoções, a pessoa pode realmente passar terríveis problemas, ouvintes, que são problemas, na verdade, psicológicos, né? Porque a psicologia acha que os problemas psicológicos são apenas aqui dentro da cabeça da pessoa, nas trombadas dos neurônios. Quando, na verdade, ouvintes, há essa matéria astral, há a matéria mental. Então, cada pensamento, cada emoção que nós temos é, na verdade, substância.
Então, quanto mais nós usarmos bem a nossa emoção e a nossa mente, menos sofrimento, menos problema nós vamos ter após a morte. Porque no segundo bloco do nosso programa nós vamos falar exatamente do plano astral como o purgatório, ou seja, aquele estágio que não é nem a terra, não é o céu, não é o inferno, porque ele realmente não existe. E, ouvintes, o indivíduo fica num ponto intermediário, ele fica, na verdade, purgando, né, como o próprio nome diz, desgastando o seu corpo astral para poder seguir adiante na evolução do ser, que é ir para o plano mental. Daí, ouvintes, que nós temos que ter muita consciência das emoções que nós mantemos na nossa aura, porque essa emoção, ouvintes, é matéria. Essas emoções, esses sentimentos vão ir para a gente, ouvintes, para onde nós formos, tanto aqui na Terra, quanto principalmente na outra vida, quando, ouvintes, nós vamos ter que enfrentar esses elementais que nós mesmos mantivemos na nossa aura. Mas é hora do nosso intervalinho, ouvintes. Agradeço muito a audiência daqueles que estão nos acompanhando de todo o Brasil, amigos também do exterior, de Portugal, de outros países que eu nem sei se entendo o que eu estou falando, mas estão ligados aí conosco aqui na Esotérica FM, o programa Lux Esotérica. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Esotérica FM, bom gosto e harmonia. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual.
Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo o seu prestígio, a sua audiência, aqueles que estão ao vivo aqui conosco pela Rádio Esotérica FM, você que está nos acompanhando aí nas gravações no site da Levir e também do nosso canal do YouTube. Também um grande abraço para todo o pessoal que participa do nosso grupo no Facebook. Procurem ouvintes Levir no Facebook, vocês vão encontrar o nosso grupo lá está bem na minha frente aqui no computador, 7.090 membros, 81 novos amigos entraram recentemente no nosso grupo. Um grande abraço para vocês. Todos ficam recebendo diariamente os links aqui para o nosso estudo do livro A Gnose Cristã, do bispo Charles Webster Leadbeater, lançado alguns anos atrás aqui no Brasil, pela editora Teosófica. Você pode adquirir aqui no link no site da rádio, www.esoterica.fm, e na seção livraria do site da Levir, www.levir.com.br. Agradecemos muito a sua audiência e o seu patrocínio, principalmente daqueles que são nossos associados. Mas vamos voltar, ouvintes, a esse assunto da descida aos infernos, né? Ainda tem e a teologia ainda colocou, né? Assim como aos, né, os céus, né? Em algum apóstolo aí pela Bíblia fora falou na questão do terceiro céu. Então há aqueles que chamam o inferno também pelo plural, que são infernos. E tem pessoa que fica realmente preocupada com isso, ouvintes. Nós estamos aqui para dissipar, se é que vocês têm essa preocupação, ouvintes, a questão realmente do inferno. Diz aqui o bispo Leadbeater: claro que não existe algo como o inferno eterno. É um ultraje ao bom senso e com toda certeza dá um conceito totalmente errôneo de Deus a qualquer homem que nisso acredite. Quanto ao céu, né, que é outra ideia também, que normalmente quem acredita no inferno acredita também que há outra possibilidade, o céu. Quanto ao céu, segundo a teoria romana, ele não é bem assim. Contudo, existe uma condição a que podemos chamar de mundo celeste, da qual tratei em outra passagem. É verdade que o santo, o homem especialmente bom, não permanece neste mundo intermediário que denominamos astral, mas passa quase que imediatamente para esta vida celeste superior. Na teosofia, o céu, ouvintes, na verdade, é a outra aura que nós temos, mais vibrante, que vibra muito mais rapidamente que o astral, que é o nosso corpo mental. Então, não existe, ouvintes, apenas uma morte, que é a morte do físico. Há também a segunda morte, que é quando a alma abandona o corpo de emoções, o plano astral, e aí a pessoa se resume, ouvintes, aos seus pensamentos. Então, se a pessoa tiver tido bons pensamentos, no caso do santo, pensamentos de elevada espiritualidade, e tiver tido poucos pecados ali no sentido das emoções, essa pessoa sequer acorda, ouvintes, no plano astral, que é para todos os efeitos, ouvintes, o purgatório. Ela não acorda
após a morte. Ela vai acordar um bom tempo depois, já diretamente no plano mental, já gozando, ouvintes, então, daquilo que são os seus pensamentos mais elevados, seus pensamentos mais inegoístas, porque realmente no plano mental não há lugar, ouvintes, para aqueles pensamentos de egoísmo, de apego, de luxúria, de vício ligados a objetos ou substâncias materiais. São esses apegos, são esses sentimentos realmente viciosos que são o objeto do desgaste no purgatório, né? O plano astral, ou como o chamam os hindus, o Kama Loka, ou seja, o lugar dos desejos. E a literatura espírita, ouvintes, está aí cheia, vocês podem acompanhar à vontade como as pessoas realmente sofrem, inclusive aquelas que têm aquela ideia que vão morrer, e quando elas acordarem, se elas não estiverem no céu, né, com as nuvens brancas cheias de anjinhos, com os santos falando com ela, então ela conclui logo que deve estar no inferno. E o plano astral ainda tem um problema seríssimo, ouvintes, que ele é muito plástico, né? Ou seja, ao contrário do plano físico, que é de difícil moldagem, né? É preciso muita energia para movimentar a matéria física, para fazer uma casa, para fazer um carro, um móvel, uma roupa. No plano astral, ouvintes, ele responde diretamente aos sentimentos e aos pensamentos. Quando você tem uma emoção, você projeta cores. Se você pensar junto, você cria formas. Você pode criar todo um ambiente, um cenário com casas, com objetos, refletindo aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que você tem. E sempre alerta, ouvintes Leadbeater, nós sempre também repetimos esse alerta aqui, que vai valer para quando nós estivermos lá do outro lado. No plano astral, ouvintes, um sentimento, uma emoção é 100 vezes mais intenso, 100 vezes mais intensa do que aqui no plano físico. Daí, ouvintes, que aquela pessoa que chega lá do outro lado e acha que está no inferno, a pessoa realmente passa mal, porque ela começa a ter aquele terror, aquele medo, imaginar as labaredas, quem sabe ela consiga até imaginar outro personagem que não existe, que é o próprio diabo, né? E tem pessoas, ouvintes, que passam dias e dias, meses, semanas, algumas até anos, se atormentando com aquelas paisagens, com aquelas imagens de tormentos, se ela, obviamente, tiver esse apego com esse tipo de imagem, ouvintes. E o mais lamentável no plano astral são aquelas pessoas que têm apego com a matéria, os sovinas, os avarentos, aquelas pessoas que têm apego para com outras pessoas, né? Que acham que são donas das outras pessoas, que têm ciúme, que têm inveja, ouvintes, das coisas que as outras pessoas têm, os dependentes químicos da bebida, das drogas. Quando não há mais corpo físico, ouvintes, já não há mais como satisfazer aqueles apegos, aqueles vícios, mas a emoção continua ali, ouvintes. O problema do vício também é que as emoções também se programam para repetir aquele prazer do vício, de consumir aquela substância. Então a pessoa sofre muito, ouvintes. Infelizmente, é por isso que muitas pessoas preferem chamar esse ambiente do astral de inferno do que de purgatório, porque as pessoas se arrastam, né, principalmente aqui nessa região do mundo, procurando pessoas, né, com as quais elas não conseguem mais falar, porque o desencarnado vê uma pessoa aqui do mundo físico, mas não ouve a voz, porque ela não tem mais ouvido
não pode responder, mas ela enxerga a contraparte astral do corpo das pessoas, e aí que surgem, ouvintes, as obsessões. Os viciados vão procurar aqueles ambientes dos bares, dos, entre aspas assim, chamados inferninhos, nas baladas, ouvintes. Quem frequenta esse tipo de lugar está sujeito a levar ali, ouvintes, um encosto de uma pessoa que está desencarnada e que quer levar alguém a beber, a se drogar ou viver paixões intensas, porque de alguma forma aquela energia ela consegue ter um vislumbre daquele prazer que ela tinha antigamente. Então, esses ambientes, ouvintes, não são chamados de inferninho por acaso. Não que o inferno exista. O verdadeiro inferno, ouvintes, é o que nós fazemos da nossa própria essência elemental, que o próprio plano astral que nós temos na nossa aura é matéria elemental. E se nós colocarmos vibrações inferiores, nós estamos cheios, dessa substância. Então, Leadbeater nos diz: este purgatório não é em absoluto assim chamado erroneamente, porque é, de fato, um lugar onde acontece uma grande dose de refinamento e melhoramento. Ou seja, conforme vai passando os meses, os anos, porque para cada ano físico a pessoa vai passar um bom tempo no plano astral, quase que a metade, o mesmo tempo que a metade da vida física, a pessoa fica no plano astral fazendo a purgação, o refinamento. É a parte inferior do que comumente chamamos de mundo astral, a qual o homem passa quase que imediatamente após a morte. Ou seja, as pessoas boas que não têm essas baixas vibrações emocionais, que não têm muito apego, não têm vícios, passam praticamente muito rapidamente, ouvintes, por aquelas regiões mais tenebrosas do astral. Então, naturalmente, está claro que todas essas ideias materiais, tais como queimar no fogo do inferno, são símbolos, não poderiam ser nada além do que isso. Principalmente devemos eliminar todas as ideias do purgatório como uma punição divina, Deus não age como um professor de escola mal-humorado, procurando uma oportunidade para punir as pessoas. Na verdade, Deus, como um pai amoroso, ele, para o bem de sua criação e para a evolução desta criação, estabeleceu certas leis eternas. Se não existissem leis da natureza, e as leis da natureza significam a expressão da vontade de Deus, estaríamos vivendo no caos, sem nada em que pudéssemos nos apoiar. Então, Leadbeater, obviamente, como todos os verdadeiros ocultistas, refuta totalmente a existência de uma danação eterna, de um inferno, onde uma pessoa que seja má fique ali esperando a ressurreição dos mortos, Sabe-se lá quando que isso ia acontecer, ouvintes. Na verdade, ela vai ter que se limpar das energias que ela mesma colocou. O que rege aí, ouvintes, é a boa e velha lei da causa e efeito, a lei do karma. Então, assim, na vida após a morte, pode haver sofrimento para o homem que quebrou a lei, mas isso não é uma punição. É simplesmente o resultado de uma causa que o próprio homem pôs em movimento. É o único processo efetivo e, portanto, mais misericordioso para a eliminação dos desejos equivocados ou maus, porquanto é realmente este o sofrimento que às vezes ocorre após a morte.
mas em quase todos os casos a vida após a morte é bem mais elevada, agradável e feliz do que a vida aqui na terra, mesmo no caso daqueles a quem chamaríamos maus. É uma vida melhor para tais pessoas porque, ao invés de continuarem a fazer o mal, eles são habitualmente reprimidos em sua carreira maléfica pelo sofrimento que lhes sobrevém, uma vez que a maioria das más ações são causadas pelo mau desejo. E através do sofrimento, o mau desejo esvai-se, de forma que na próxima vida o homem estará livre dele. Um homem que tenha sido do tipo inferior e grosseiro na terra só teria consciência da maioria das vibrações que pertencem aos níveis inferiores do plano astral, né? Embora elas não parecessem a ele tão terríveis quanto ao homem mais desenvolvido, por já estar habituado a responder a tais vibrações. Mesmo assim, ele certamente sofreria agudamente pelos desejos que não conseguiria satisfazer. E esse sofrimento continuaria até que o tipo mais inferior de matéria fosse eliminado do seu veículo. Assim, cada homem, nessa etapa inicial da vida após a morte, encontra-se exatamente no tipo de ambiente que merece. Ele somente estará consciente daquelas impressões a que tinha por hábito responder durante a vida física. Ou seja, ouvintes, o grande punidor ou recompensador do ser humano é cada um de nós mesmos. Ou seja, de acordo com as energias que nós tivermos na nossa aura após a morte, ou nós vamos ficar presos na parte inferior do plano astral, ou aqueles que tiverem, ouvintes, e aí que é a possibilidade de uma vida mais ampla no plano astral, tivesse dedicado às sensações superiores, né? À arte, à beleza, ouvintes, à boa música, ao equilíbrio dentro das emoções, a desenvolver as emoções mais sutis, a compreender, a observar a boa arte, e ter bons sentimentos, ser compassivo, ser amoroso, fraternal, né? Desprendido, inegoísta. A pessoa assim, ouvintes, ela tem toda a possibilidade de não ficar presa aqui na superfície da Terra e visitar, ouvintes, a regiões onde a arte é produzida continuamente, não só a pintura, a escultura, a música, ela acontece ininterruptamente 24 horas por dia no mundo astral, ouvintes, porque ali nós não precisamos trabalhar para a sobrevivência, não precisamos trabalhar para nos alimentar. Na verdade, ouvintes, o corpo astral ele vai cada vez mais perdendo a sua substância. É isso, ouvintes, que vai levar a pessoa à segunda morte. É o desgaste do corpo astral. Então, essa questão, ouvintes, a questão teológica, né, da descida ao inferno do Cristo, na verdade, ouvintes, tem a ver com algo que era pedido aos iniciados para fazer após o processo da sua iniciação. E Jesus com certeza passou por essa iniciação, essa descida ao mundo oculto, ao mundo astral, aquilo que foi traduzido erroneamente por inferno como local de sofrimento. Porque vocês vão se recordar que nas passagens do Evangelho que falam da morte de Jesus, na sua crucifixão, ele teria sido crucificado. Nós sabemos que isso não é um fato, mas ali há um símbolo, né? Ele foi crucificado entre dois ladrões. Inclusive ficaram discutindo o que eles estariam fazendo ali, sendo executados junto com um santo homem
como Jesus, e Jesus voltou-se para eles e ainda assim fez uma última caridade, um último gesto de santidade, disse a eles: não se preocupem, porque vocês estarão comigo hoje ainda no paraíso. Qual é o cristão, meus amigos e amigas ouvintes, que pode explicar essa passagem da Bíblia? Como é que Jesus poderia, após a sua morte, estar no mesmo dia com 2 ladrões, né, que estavam ali sendo executados com ele? Aí há um símbolo muito profundo, ouvintes, que pertence exatamente ao processo dessa iniciação que Jesus deve ter passado no Egito. É que o indivíduo se projetava no astral, ou seja, descia aos infernos para ali resgatar almas perdidas. Isso que o Espiritismo muito tentou fazer, de doutrinar as almas obsessoras daqueles que atacavam as pessoas, tentando explicar para elas a situação de que elas estavam prejudicando o indivíduo, que elas não estavam evoluindo em direção à luz, pelo fato de se apegarem às pessoas. Então, o iniciado, ouvintes, que passava por essa morte simbólica da crucificação, primeiramente ele ia para o mundo inferior do astral, e ali ele buscava, com a sua luz, iluminar e elevar para um plano mais alto aquelas almas. Essa é a única explicação, ouvintes, por que Jesus disse àqueles 2, né, os bons ladrões ali, né, se é que esse termo se aplica, do porquê que eles estariam com ele no paraíso. Porque o paraíso, ouvintes, é o plano mental, né? Então, se Jesus pudesse convencê-los e a abandonar as suas vibrações inferiores e, quem sabe, até tomando da própria aura do Mestre Jesus uma substância superior, eles poderiam ser elevados até um nível realmente onde existe uma libertação da consciência. E, ou seja, o plano astral, ouvintes, né, quando nós passamos, né, para esse outro mundo, é um campo de trabalho, ouvintes, que nós podemos fazer ainda estando no corpo material. Quando nós vamos dormir, na verdade nós nos projetamos no astral, né? Mas quando nós não tivermos mais corpo físico, nós podemos trabalhar, ouvintes, para esclarecer essas almas das pessoas presas nos umbrais, né, do plano astral inferior, né? Então, é um campo de trabalho que nós podemos pregar aos espíritos nesta prisão astral dos seus próprios sentimentos, na exata medida em que possuamos, né, o conhecimento que nos habilitaria a dizer-lhes como escapar de suas diferentes limitações. Antes que ele possa fazê-lo com eficácia, deve, é lógico, conhecer algo sobre aquele mundo superior. Deve aprimorar-se nos conselhos que poderá dar segundo os casos que porventura se lhe apresentam. Com certeza, se resolvermos dar tal ajuda e buscar a oportunidade de auxiliar, devemos fazê-lo. Qualquer resolução desse tipo que tomemos com consciência desperta será posta em prática naquele mundo superior, porque, embora a maioria de nós não consiga trazer a recordação do que acontece nos planos superiores, né, depois que nós voltamos, né, do sono, a recordação do mundo inferior passa automaticamente ao superior. Assim, quando vamos dormir à noite, devemos nos lembrar de nossas intenções com clareza, mas quando voltamos aos nossos corpos físicos na manhã seguinte,
é bastante incerto que tenhamos alguma lembrança do que fizemos no mundo astral. Tudo o que a pessoa comum pode esperar trazer é um sonho ocasional e vívido de ter feito ou dito certas coisas. Então, ouvintes, assim como Cristo desceu aos infernos, assim como ele disse que levaria aqueles 2 ladrões que morreriam com ele ali na cruz, os levariam ao paraíso, nós podemos nos tornar auxiliares invisíveis. Aliás, é um dos livrinhos mais interessantes de Leadbeater, é o livro Auxiliares Invisíveis, que recomendo a vocês. Leiam, porque esse período da noite, ouvintes, onde o nosso corpo repousa, pode ser um momento para nós evoluirmos espiritualmente. Nós devemos nos dedicar, que quando nós sairmos no astral, nós procuraremos os mestres, os seus discípulos, e vamos nos oferecer para trabalhar como assistentes, como auxiliares, para confortar aquelas pessoas que recém faleceram, para aquelas que entraram no astral após os acidentes e não entendem nem a situação que elas estão, ou então aquelas pessoas que estão sofrendo com aqueles apegos que já não são mais possíveis de serem satisfeitos com seus vícios, que eram químicos aqui da Terra ou materiais. A nossa luz, ouvintes, a nossa voz, a nossa conversa, a nossa mensagem e principalmente o nosso amor fraternal pode abrir, ouvintes, para essas pessoas uma nova possibilidade para subirem as suas frequências e abandonarem aquele sofrimento inútil que é psicológico, mas é provocado pelas energias que nós temos aqui na Terra. E fica a dica, ouvintes, realmente nos policiar para as emoções que nós mantemos. É preciso se refinar, ouvintes, emocionalmente, porque quando nós passarmos dessa aqui para a melhor, para o outro lado da vida, nós estaremos envolvidos justamente pelas nossas emoções, pelas sensações que nós cultuamos aqui, e ao invés de irmos para o inferno, ouvintes, nós podemos ir realmente para o purgatório, mas irmos viver uma vida muito mais ampla do que essa que nós estamos vivendo aqui hoje. Mas o tempo realmente corre rápido, amigos e amigas, no programa Lux Esotérica. Estamos chegando ao final de mais um programa. Vamos convidá-los para encerrar mais esta edição, nos concentrando, nos interiorizando, procurando compreender as palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Termina aqui mais um programa, mas ficará com vocês a interatividade, a musicalidade da Rádio Esotérica FM, tocando a boa música durante todo o dia com 5 canais musicais à disposição da qualidade de vida de vocês, ouvintes. Por isso que precisamos sempre de muitos patrocinadores para manter essa qualidade no ar, sem comerciais, sem ficar buzinando na cabeça de vocês, oferecendo produtos, serviços que às vezes vocês não querem. Então, ouvintes, agradecemos o seu apoio, o seu patrocínio e
Enviamos, ouvintes, a todos nossos melhores desejos de que vocês tenham um ótimo final de noite, um bom repouso, muita reflexão, ouvintes, leitura sobre esses temas. E aqui de Osmar de Carvalho, aquele virtual, mas é um forte, um caloroso, um fraternal abraço para todos aqueles que formam a minha audiência aqui do programa Lux Esotérico. Espero reencontrar os ouvintes na próxima edição do programa Lux Esotérico. Até lá, amigos e amigas ouvintes.